Eu estava lendo hoje um texto, bem interessante, que faz uma relação do niilismo do Nietzsche com o Bauman. E eu fiquei, num primeiro momento, surpreso, porque numa leitura assim, meio que rasteira, apesar de eu não ser um sociólogo, né, gosto dos temas da área, porque a comunicação ela precisa, né, carece do conhecimento sociológico para se desenvolver. E eu fiquei surpreso com isso, assim, de como não cheguei a ler a fundo o texto. Eu queria te ouvir sobre isso. Assim, tu acha que é possível, num olhar sobre o mundo contemporâneo, a gente fazer talvez essa aproximação do niilismo do Nietzsche com o que o Bauman chama de modernidade líquida? Eu vou deixar o Nietzsche de lado, tá? Tá bom. Vou deixar o Nietzsche de lado, para não... Eu vou começar com uma... Eu estou caminhando pela Feira do Livro essa semana, porque eu estava pensando nessa nossa conversa. Sim. E tu certamente conhece o Rui da Palmarinca, tá? Eu paro e digo, Rui. E aí as coincidências, né? O acaso objetivo dos surrealistas. Rui, os últimos sucessos, ou os sucessos editoriais, são biografias? São. Getúlio, no Brasil... São biografias, né? Claro. Significa que é uma geração que não tem o que dizer para as próximas gerações, né? Quando eu vou ler, primeiro está centrado no indivíduo, né? Segundo, recompõe a história do indivíduo e não recompõe uma história social, né? Eu vou falar outra coisa aqui, né? Que problematiza para chegar no Bauman. Vai ter a reunião do G20 agora, né? E houve uma reunião dos cientistas sobre as mudanças climáticas. Aquecimento global. O diagnóstico cientista é muito simples, né? E tu lembra o quanto nós éramos ridicularizados, ou aqueles que diziam que a gente está caminhando trilhando um caminho irreversível, os cientistas se unem e eles dizem: a única forma de mudar o curso do planeta é deixar de usar combustível fóssil. Sim. Né? Não daqui a 20 anos, como 24, como propõe Obama. Não, é a partir de agora deixar de usar combustível fóssil. Aí eu escuto uma entrevista do executivo acho que é GM, ou daquela associação deles, e ele diz que a projeção é que o Brasil daqui a 5 anos vai produzir 7 milhões e 400 mil automóveis, movidos a combustível fóssil. Então assim, aí voltando para o Bauman. A nossa grande aposta digamos, na área energética é em combustível fóssil. A grande aposta nacional, inclusive. Sim. Não, claro que eu acho que esse é o caminho que a ciência tem que fazer. Ela tem que estar na contramão mesmo, né? Mas durante muito tempo ela foi omissa, ela não esteve na contramão. Sim. E agora ela está na contramão. Quer dizer, a sociedade caminha, a economia caminha para um lado e a ciência, né, nos alerta para outro. O que o Bauman faz? O Bauman faz um diagnóstico, né? Então o Bauman faz um negócio. Isso que ele fala, que é uma sociedade que se adapta né, às diferentes circunstâncias, não é uma boa leitura do Bauman, né? Porque é uma sociedade que tem que ter uma nova, né, recomposição para dizer que o mundo que está aí não é um mundo, né, não é um mundo necessário, né? Nós precisamos de outro mundo, um outro mundo é possível, eu acho que é isso. Então, quando o Bauman fala que a gente é movido pelo consumo, claro, aí para a sociologia, quem é que produz esse cenário? São os indivíduos que têm uma aptidão né, ao individualismo possessivo, ou se de fato essa saída nos dispersa e a saída nos desanima para a luta, né? Então, eu penso que o Bauman faz um diagnóstico, tá bem, é verdade, né? A pessoa vai ser valorizada pela rapidez com que ela descarta aquilo que ela consumiu. Sim. Mas isso, primeiro, isso é uma leitura que depõe contra a natureza, que depõe contra a humanidade, que depõe contra a solidariedade, que depõe contra a luta coletiva. Bom, tá bem, esse diagnóstico eu posso fazer, mas esse diagnóstico eles também fazem e convém ao capital. Então, eu penso que é isso. Que são... Dentro dessa fala que tu iniciaste agora, em relação
a incapacidade, digamos, desta geração de produzir alguma coisa e de se ver como ator, né, de um outro mundo possível, e por isso a história das biografias que eu estava falando, uma leitura do Bauman sobre isso, mas fica muito dentro, agora aproximando do Nietzsche, do aforismo, assim, tipo, nós hipotecamos o futuro, ele fala isso seguidamente nas entrevistas, né? Só que isso é ainda no nível do diagnóstico, mas não de uma proposição, né? Digamos, de uma tomada de posição sobre o que é possível fazer para buscar isso. Tu lembra mesmo aquele vídeo que o Bauman gravou, ele fala de que na minha opinião é uma falsa situação, né? De que a gente vive o dilema da segurança e da liberdade, né? Quer dizer, esse é o dilema, né? Então, o bem-estar, como queira, né? Sim. E se a gente avança num, a gente perde no outro, né? Então, para ele, a sociedade ideal seria aquela que estabelece uma relação de equilíbrio. Eu vou voltar assim uma coisa também que me chama a atenção. Por exemplo, se a gente pegar hoje aquilo que está sendo produzido de melhor nas séries americanas, a tal de hibridização cultural e tal, se a gente pegar esse cenário, a gente vai ver que a gente vê a figura de um psicopata, né? Quer dizer, aquele que nos amedronta, aquele eu estava assistindo uma série nova no Netflix, e aí começa a assistir a série nova e a cara finca um punhal na cabeça, né? E o meu filho me dizia, quando ele era pequeno, que isso tu não pode ver, pai. E daí botava, né? Sim. E nem é o sociopata, né? Porque poderia ser um sociopata, né? Quer dizer, a gente poderia retratar movimentos sociais, por exemplo, lá, o que os caras estão fazendo no México, né? A revolta da população em função à forma, né? Da chacina dos 43, de tentar invadir o palácio, né? O que aconteceu na Bélgica agora, né? Que os caras tomam as ruas, o que aconteceu na Grécia, né? Por que segundo a visão do Caim, tem uma doença? Por quê? Porque a sociedade transita em outra direção, ela enquadra e tem que, né, aceitar tudo e todos. Então, assim, eu penso que é esse dilema que a gente vai ter que resolver, né? A gente tem que contar a história diferente para os outros. Bom, aí tem isso que nós estávamos conversando anteriormente, né? Tem uma discussão se a memória está fora ou a memória está dentro, né? E eu defendo, agora estou trabalhando com a área de pedagogia, que a memória, que tem que ter memória. E aí o curso né? O rumo que estão tomando os cursos de comunicação social. Porque se tu não tem memória, tu não consegue estabelecer relações. Bom, aí nós entramos num terreno que me parece muito interessante, que é o seguinte, e trato isso até numa disciplina do curso. Falar em memória hoje, a gente rapidamente já é lançado para a memória possível dentro da internet, né? Que é uma memória um tanto quanto complicada, na medida que já não há quase mais a figura que faz a seleção, digamos assim, daquilo que é importante para ser guardado, para ser disponibilizado, digamos, para as futuras gerações. E aí tem um texto que foi publicado no final do século XX, são 4 autores, eu não lembro de todos, mas Humberto Eco, com certeza, que faz referência a isso, e me parece que um biólogo também, agora não consigo me lembrar o nome dele. E aí Humberto Eco diz o seguinte, quando nós apostamos nessa ideia de memória mundo, que seria a digitalização de todos os textos, de tudo que é produzido culturalmente pela humanidade, para que fique, digamos assim, registrado, né, em todos os servidores aí que sustentam a internet. Quando nós apostamos nisso, a gente está apostando numa biblioteca inútil. Ele diz. Porque não há problematização, não há crítica, não há o pensar sobre, apenas armazenar o todo. E aí, fazendo uma analogia com a memória humana, ele diz o seguinte, nós esquecemos de algumas coisas porque o esquecimento é uma parte constitutiva da memória. Se não esquecemos, viremos esquizofrênicos. Né? Então, uma sociedade que não sabe usar a memória, né, ou que não quer, aí é uma discussão complexa, é uma sociedade que caminha para algo muito problemático. Até ele diz o seguinte, 7 bilhões de pessoas no planeta. Se são 7 bilhões de filtragens ideológicas, que é o que ele chama, nós não temos memória nenhuma. Se todo mundo filtra, se todo mundo seleciona, não há seleção. Né? Aí a figura do historiador, a figura do poeta, a figura do romancista, a figura daqueles que historicamente sempre foram autorizados a fazer isto que, digamos assim, é legítimo, né? Que é selecionar, guardar, problematizar as questões,
ela desaparece. Porque todos são, assim como hoje, todos são jornalistas, porque todo mundo publica o que quiser. Não, parece que aí não tem mais conteúdo, né? Exatamente, não tem mais conteúdo. Tem comunicação, não tem informação. Não tem informação. Não, é uma coisa assim, eu acho que hoje, por exemplo, Balma, mas se a gente pegar o Castells, certamente hoje ele está falando que é uma cidade da informação e da desinformação. Exatamente. Né? Porque o esforço aquele de transformar a informação em conhecimento, e aí, né, aí vai na direção que tu havias abordado, é alguma coisa que está posto, né? E a partir do momento que a gente simplifica barbaramente as coisas, né, a gente abandona esse esforço, né? Eu digo, eu continuo dizendo para os meus alunos que a relação que a gente tenta construir é uma relação que envolve, né? Que muda a vida, que muda o percurso, que implica uma doação quase que absoluta, né? Porque ele vai ter aquele momento que ele vai fazer a sua memória. Eu falo sempre uma coisa que, quando eu estava lá fora estudando, no local onde eu estava, tinha um depósito, um container que tu botava papel. E eu tinha que voltar para cá, e eu peguei um carrinho, né, esse carrinho grande com rodas e tal, e eu fui pegar todos os xerox daquilo que eu não ia trazer para o Brasil, daquilo que não ia voltar comigo. E deu pilha, né? Porque eu tinha, lá tu tens o código da máquina de xerox, tu faz as cópias, né? E tu faz quantas cópias, tu pega o papel à vontade. Para mim era muito mais fácil fazer minha pesquisa desse jeito. Então, assim, inclusive isso, quer dizer, a gente lê uma série de coisas para descartá-las, né? Sim. Porque, né, para chegar à conclusão de que aquilo não se enquadra, não se encaixa, né? Não é procedente. E eu acho que é esse desafio que a gente, essa ideia do pensamento mágico, né? Tu entendeu? O cara vai lá e mostra um caminho que é o descaminho, né? Sim. Então, voltando à história do Bauman, eu penso que é isso, quer dizer, o Bauman vai, né, faz um diagnóstico, e daí? Qual é? Bom, se for uma sociedade de consumo, vai ser uma sociedade antropofágica, né? Porque morre gente de inanição, morre gente de ebola, né? Quer dizer, é uma sociedade que não mudou muito, né, o seu cenário. E aí o diabo da cultura, né? A cultura é um legado da humanidade. Aí a pergunta bem simples, o que a gente vai deixar? Sertanejo universitário? Exatamente. Né? O que a gente vai deixar para as nossas... No que é? Bom, depois lá que o Walter Benjamin diz que a arte começa... Sim, né? da reprodutividade. Bom, mas esse é um aspecto, isso não significa que é o fim da arte. Mas a nossa sociedade, ela se constrói... Porque se a gente diz que a gente vai deixar o telefone celular, né? Bom, isso é tecnologia, né? Isso não agrega. Ao contrário, isso nos escraviza, porque isso impõe um outro ritmo ao trabalho, né? Quer dizer, as novas tecnologias não foram pensadas para o bem-estar, elas foram pensadas... Isso é uma marca desse momento também, que é atribuir à técnica algo que não é da técnica. Claro. A tecnologia não resolve o problema da humanidade. A tecnologia é uma ferramenta. Que é usada contra a humanidade. Que é usada contra, exatamente. Né? Porque daí tu tem o LER, tu tem uma série de coisas. O que é, digamos, nos apresentado, e principalmente por aqueles que são mais tecno-rosas, assim, é que a tecnologia ela é capaz de resolver os problemas que são problemas da ordem do humano. E, né? que essa geração se supera na medida que ela produz uma tecnologia que apressa a vida. Exatamente. Eu falo para os alunos na disciplina, que é justamente Tecnologias da Mídia, que tem uma frase, que é usada largamente por todo mundo, mas eu acho que ela é muito apropriada, justamente para discutir esse tempo, apesar dela ter relação com um período até anterior a esse boom da web. Do Heidegger, que tem aquele ensaio sobre a técnica, ele diz o seguinte: o problema não está na técnica, o problema está no homem. Claro. Né? Então, ou na sociedade. Quando você faz esse deslocamento do olhar, empobrece, né? Claro. Tu não chega a lugar nenhum. Agora tu estavas falando da comunicação e do que fica do sertanejo universitário, e eu estava me recordando de um debate que a gente teve agora recentemente num evento aqui, num simpósio para discutir jornalismo. Sociedade Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo. E esse chegou à conclusão, na mesa que eu estava, que, na verdade, há também um deslocamento no que diz respeito àquilo que se considerava o valor primeiro do jornalismo. O que era o valor do jornalismo? Primeiro, interesse público. E agora acrescentou-se uma palavrinha, na verdade, duas letras no meio para interesse do público. Quando tu começa a pautar a tua atividade, né, de registro da memória, que é um pouco do que o jornalismo faz, né, de olhar para o mundo à sua volta, saindo do interesse público para o interesse do público, tu está vivendo uma lógica de mercado só.
né? Uma lógica de mercado. E não uma lógica de produção cultural, de nada. Né? Porque o interesse do público é o interesse... Segrega. Exatamente. Da indústria, do comércio, e tu vê como dos isso, políticos. Como isso é perverso, né? É uma mudançazinha pequena, mas que faz toda a diferença. Né? Não, mas assim, então, mesmo nós vivemos mais ou menos um pouquinho mais, né? Um pouquinho antes. Quer dizer, vamos pensar assim, a nossa geração, a minha geração e a tua também. Nós participamos de uma revolução cultural, né? Nós participamos de uma revolução sexual, nós enfrentamos a ditadura, né? Nós amamos muito e perdidamente. Aí eu vejo uma geração, aí pegando, né? Por isso que eu digo que é o diagnóstico do Bauman, onde tudo é efêmero, né? Exatamente. Tá bem, revolução sexual significava, eu tive, né, muitas relações, né? E às vezes, né, um lapso de tempo meio que reduzido, né? E então nós vivemos o que se chama ficar hoje, né? Isso. Mas claro que tinha a gente, né? É intenso, né? Era intenso porque era verdadeiro aquilo. Bom, aí tem uma geração que tem um trabalho que é fugaz, né? E que os caras Relações fugazes também. Que não sai de casa porque tem um trabalho fugaz, porque os caras dizem que isso é bom, né? O cara pensar em se superar, como o Walter tem que fazer, durante 10 vezes na vida, é legal. Bom, é legal para quem, cara pálida? Para o sistema ou para aquele que está, né? Que vive o drama e a beira da depressão, por ter que, né, a cada momento, né, vencer o darwinismo social, né, ser mais apto e mais capaz. Então, eu penso que é isso, quer dizer, se tem uma juventude que não é feliz, se tem uma juventude que feliz no sentido da plenitude da felicidade, não de que as relações sejam eternas, mas na intensidade das relações. Então, se tem todo esse contexto, né, o que tu desenha de sociedade, né? Parece que é uma sociedade que não se enxerga no futuro, né? Que ela não se projeta no futuro, porque o futuro não está dado, né? O futuro não deixou de ser uma aspiração, né? Deixou de ser um ideal a ser perseguido, né? Então, quando tu achata como o Bauman achata, quando ele faz o diagnóstico, como ele faz o diagnóstico, ele nos remete a algo que é uma consequência, né? Que é uma consequência de uma sociedade que mercantiliza tudo. Vamos pensar uma coisa bem concreta, por exemplo, assim, a história da expansão, né, da tal de globalização. Os caras vão em direção à China, né, e aí a Organização Mundial do Comércio, ela rompe as barreiras, porque ela dizia que as barreiras nacionais, né, eram um empecilho para o desenvolvimento da economia. Elas vão na China comprar trabalho a 40, 60 reais por mês, né? E daí nós somos vítimas daquilo que eles diziam que o mundo ia se redesenhar, que as questões iam ser tratadas globalmente, que a África não ia ter a dificuldade que ela tem para enfrentar uma virose, tu entendesse? Que o mundo ia ser muito mais solidário, que o mundo ia ser muito mais atento. Na verdade, há uma radicalização dessas diferenças. Claro, Quer dizer, claro. O mundo desenvolvido continua sendo o mundo desenvolvido, o mundo das conquistas sociais, e o mundo empobrecido continua sendo... Não, mas esse mundo lá da Ásia, ele começa a atacar o mundo das conquistas sociais. Sim. Porque os caras produzem lá mais barato e tal, e espalham seus produtos pelo mundo, né? Então, assim, aquela lógica que parecia uma lógica de que um modelo, né, tinha um modelo de nação e a gente pegava o Rostov lá, tinha etapas para chegar ao consumo em massa, né, desaparece, deixa de ser o paradigma. Sim. Tu tem um mundo desordenado, tu tem estados que perderam todo o poder, tu tem sociedades que são desestimuladas a se organizarem de outro jeito, né? E bom, nós temos esse cenário. É bom fazer um diagnóstico desse cenário, podia ser mais sombrio do que a gente está falando aqui, né? De falar de gente que morre de inanição, e centenas, né? De milhares de pessoas. No campo da política, tu vê, nós passamos agora por um momento no Brasil de transição em função de eleições em vários níveis e tal, com tudo que veio junto com isso. E agora tem aparecido em alguns espaços, digamos assim, de discussão dentro dessa área mais da sociologia, da política, elementos que apontam para uma crise da democracia. Tu consideras que isso é de fato real? E se há uma crise, para onde caminhamos? Porque não há outro mundo possível
né? O Lissandro Veríssimo já disse, a exemplo do que acontece com a velhice, que o sujeito se queixa da velhice, mas percebe que a alternativa à velhice é a morte, a alternativa à democracia, que nós conhecemos e conhecemos bem, não é nada interessante. Eu continuo ainda, eu faço tempo que eu estou com um pensamento, eu estou cada vez mais convencido dele. Primeiro, vamos fazer na minha opinião, a democracia formal, esse embate que a gente é irreal, é surreal, né? Então não se disputa nada aí, não há disputa verdadeira. Acordos e já vou declarar meu voto. Eu votei no PSOL no primeiro turno e votei nulo no segundo turno. E acordos. Então essa política nacional não produz nada, não leva a nada e não sei se vocês viram uma situação lá de quando o Congresso derrubou aquela proposta da Dilma lá, dos Conselhos Populares, alguma coisa assim, só faltou eles fazerem o sinal obsceno aquele para a população. Tem uma foto do jornal que eles estão rindo, assim, eles estão, entendeu? Um poder mesquinho, um poder. Então, eu não posso analisar a forma como a gente se comporta a partir do que está em disputa no processo eleitoral. Agora, eu estou cada vez mais convencido disso, e acho que é uma pena, porque a gente não incorporou ainda isso, que é agora o que aconteceu recentemente na Bélgica, né? O governo de lá está prestes a tomar as mesmas medidas que foram tomadas lá, que é quando tem crise, corta os gastos sociais, diminui o salário mínimo, aposentadoria, saúde, e eles invadiram a rua, né? Os indignados da Espanha, né? Então, eu tenho, certo, e é uma pena que eu não consigo avançar muito nisso e comecei a sensibilizar o que tem de esquerda ainda nesse aspecto, que tem ágora moderna, quer dizer, as pessoas não se dirigem mais, as suas indicações não são mais dirigidas ao poder constituído, né? A Grécia foi o exemplo mais simbólico disso. Até porque o Estado perdeu. Poder. Não, mas mesmo o parlamento, não tem condições de atender mais aquilo. Não, mas nem um rolo de comissão. É uma consciência maior, porque eles sabem que eles não vão se debruçar sobre as reais dificuldades da população. Então é inócuo, né? Tu se dirige a alguém que não escuta, que não ouve, que não se sensibiliza, bom, né? Então tem ágora moderna, quer dizer, tem para mim o processo de decisão é a rua hoje, né? É a rua. Os caras vão para a rua e os caras ignoram os poderes instituídos. Lá no caso extremo dessa violência no México, os caras quase invadem lá o palácio da presidência, né? Então não é aqueles movimentos vanguardistas, né? É uma população que vai para a rua, né? e que se revela como ela é a fonte de todo o poder. Ela, né? Avança e impõe recurso ao Estado. Então eu penso que é isso. A democracia que está aí é a democracia que está aí. Ela nunca repartiu nada. Ela sempre nos prometeu que um dia a gente ia conquistando, né, gradualmente uma maioria e essa maioria ia inverter a lógica do poder, que é governar para outra maioria que está... E, na realidade, o poder corrompido da forma como ele é, né, e constituído da forma como ele sempre representa a minoria e sempre responde aos interesses da minoria. Então, então tu quer... Não, a ditadura são eles que querem, né? Porque são eles que criam as condições para isso. Eu quero um governo, e eu acho que é isso que está sendo construído, onde aquilo dos gregos, quer dizer, o relevante, e a gente tem os meios para isso, é decidir, né? Depois quem executa a gente escolhe na hora, né? Não precisa ter alguém lá que faça carreira, que se perpetue, não precisa dos partidos com a Constituição e com os propósitos dos partidos que estão aí. Então eu penso que é isso. Sintetizando, a saída é a rua, então. Mas não é sair da rua, não é um voluntarismo isso. É que a população, ela vivenciou essa experiência que os poderes que estão aí são encardidos. Os poderes que estão aí, eles não tratam daquilo, eles não tratam da saúde pública. Vamos pegar o paradoxo do Brasil, né? Os caras estão agora aprovando salário de juiz de 36 mil, e com a ajuda do moradia 4.300. Claro que os parlamentares vão aprovar, já aprovaram, porque depois esse é o teto deles vai aumenta os salários, vai para 36 também. Exatamente. E aí, ironicamente, eu vi o salário mínimo agora, eu acho que eu vou errar, 700, a proposta no salário de 780, e eu sei que tem 30 centavos, tá? Tem 30 centavos. 82 e 30 centavos, 60 centavos, qualquer coisa assim. Então,
percebe o paradoxo, né? 22 milhões de aposentados ganham um salário mínimo. Como é que alguém não tem mínimo de sensibilidade, né? Tu dá 36 mil para um cara que tem ajuda moral, tem apartamento em Brasília funcional, tem passagem para voltar para os seus estados, tem 10 cargos de gabinete. Mas tu achas que essa indignação, que de certa forma já apareceu nas ruas e tal, ela pode se converter em uma forma de organização? Em alguma forma de organização? Na Espanha foi isso, né? Na Espanha foi isso. Os caras criaram um partido, mas porém com outras... Com os indignados, né? Com outros moldes, né? Com outro propósito. Um partido onde as direções elas sejam constituídas circunstancialmente, né? Onde tu tem um processo que o cara não pode permanecer no exercício do mandato, ele só vai experimentar uma vez. Alguma coisa assim que, né? Como eu disse, a estrutura ela não é significativa, né? O relevante é que a maioria se reconheça naquilo que for decidido. E aí a única forma que existe é só, né, criar um processo onde a maioria não seja excluída, que ela não delegue a alguém. Sim. E ela está compreendendo que é isso mesmo, que só ela pode, né, tratar das suas próprias questões, só ela pode administrar só ela pode decidir as prioridades. Porque pensa assim, aquilo que nós estávamos falando antes, se os caras dizem que não dá mais para usar combustível fóssil, tem que parar de usar combustível fóssil. Mas, claro, a indústria automobilística está dizendo que o mercado brasileiro ainda comporta duplicar, né, a venda de automóveis. Então, é uma sociedade que está em desencontro. Né? Está aí as consequências da natureza. Né? Sim. Então, eu penso que é isso. A democracia, do jeito... E não é um problema do Brasil, é um problema da França. Vou dar um exemplo. Esses dias os caras entrevistaram a ministra da Cultura da França. E os caras fizeram uma pergunta para ele, se você sabe que pelo menos tem uma coisa diferente lá. Eles não mentem sempre, Sim. Os políticos. E o cara pediu para ela quanto tempo fazia que ela não lia um livro. E ela foi honesta e disse... 3 anos. Muito tempo. 3 anos. Então, realmente, né, esse caminho, a gente já experimentou esse caminho, a gente sabe as consequências. E nós estamos falando de tudo, das novas tecnologias, de absolutamente tudo. Então tem uma sociedade que tem que começar a valorizar outras coisas, ou as mesmas coisas, né? Mas de um jeito diferente. E eu acho que esse é o desafio. Quem estava encantado, eu acho que o Bauman está encantado com a sociedade, eu acho que já perdeu esse encantamento. Sim, né? sim. Talvez o Bauman escreveu tanta coisa a respeito desse encantamento, ou desse pseudo-encantamento, que ele não consiga mais dar a volta, né? Mas é o universo em desencanto, para pegar lá o velho Tim Maia, né? Sim. É o universo em desencanto. O que a gente está vivendo aí é um cenário duro, né? Duro, absolutamente duro. E que pode ser revertido, né? Não naquilo que estão no prazo que estão se colocando os governos. Agora os caras estão, o Obama já disse isso, né? Diminuir 20%, parece, né? Até 2024, né? Do CO2. E a China também? Um acordo. Mas 2024 é muito tarde. É muito tarde. É muito tarde. Então, claro que não é a lógica do Obama. Ou não é só do Obama, é a lógica do sistema americano, do capital americano. Sim. Então é isso. Aí a gente tem que escolher um lado, né? Até agora foi muito cômodo, né? Acho que agora nós chegamos a um grau, né, limite. Ou a gente escolhe um lado e fica do lado da maioria e da natureza, ou a gente vai indo, né? Vai indo. Você lembra que sempre o futuro é barbárie, né? A projeção do futuro que a ficção consegue fazer é mostrar a barbárie. A barbárie. A gente caminha para aquilo que a literatura distópica já nos apresentou, né? O Mad Max, né? Exatamente. Em relação à área da comunicação, eu lembro de uma fala de um repórter que eu gosto muito, apesar dele ser, às vezes, um tanto quanto criticado por trabalhar numa grande rede de televisão, que é o Caco Barcelos, mas ele tem uma trajetória que eu acho que o qualifica. E um aluno do curso, quando nós trouxemos o Caco aqui, na Faculdade de Comunicação, um aluno do curso disse assim, não, para ele é fácil, o Caco Barcelos estudou em faculdades de Porto Alegre e tal, mas para nós do interior fica muito complicado alcançar o que ele alcançou. E eu respondi para o aluno na época, que não gostou muito, eu disse, olha, a diferença do Caco Barcelos para ti não é o fato dele ter estudado na PUC ou na URGS e tu estudar na Unisc, que na época era uma pequena universidade recém-surgindo. A diferença é que o Caco Barcelos leu mais.
Então, eu acho que a grande questão é essa. Nós temos que, ao invés de ficarmos preocupados com o melhor equipamento, com a melhor câmera, ou com o melhor livro de manual de jornalismo, de publicidade, o que quer que seja, nós temos que estar preocupados em adquirir conhecimento, né? E conhecimento é uma construção, conhecimento não é algo que é dado pelo professor, é interação. E um conhecimento que tenha como sentido buscar um mundo melhor e não simplesmente uma acumulação de informações como hoje acontece com muita frequência nos acessos que se faz à internet. É uma busca apenas por uma informação vazia que nada acrescenta. Acho que esse é um recado muito simples que eu posso dar. Okay. A pergunta é difícil, né? É de difícil resposta, mas assim, ó, eu penso um pouco na linha do Leonel, que a gente tem que começar mais a ocupar os espaços públicos, né? Eu acho que a gente tem que ser mais solidário, inclusive nas relações que se constroem na sala de aula, né? Não aceitar, por exemplo, essa máxima que está aí, que só os mais aptos, mais capazes vão sobreviver, né? Porque isso significa que a maioria não vai ter lugar no mercado de trabalho, não vai ser inserida nesse mercado. E é claro que se houver essa preocupação que foi estabelecida, né, de que o processo de conhecimento é um caminho de início sem fim, né? E se incorporar nele é compreender aquela coisa que as crianças fazem e perturbam tanto a vida dos adultos. Por quê, né? Por que as coisas acontecem desse jeito? Né? Por que as coisas se estruturam desse jeito? Tem uma outra forma de organizar o mundo, né? Por que a gente aceita de uma forma tão passiva que a maioria da população não tem direito a uma saúde digna, a uma moradia digna, a saneamento básico, né? A educação? Como é que a sociedade que a gente reproduz consegue estabelecer esses filtros que são, né, bárbaros, né? São sofríveis, e a gente incorpora esses filtros com tanta naturalidade? A gente olha esse mundo que está aí, né? E eu estou olhando, eu sou uma pessoa, né, com uma situação tranquila, né, do ponto de vista daquilo que as pessoas valorizam, né? Mas é claro que eu não posso ficar indiferente a esse mundo que está aí. E é claro que a mídia, inclusive, ela explora esse mundo. Ela mostra o que tem de pior. Ela quebra todos os vínculos de solidariedade. Ela nos assusta toda noite. Ela nos torna impotente, né, diante das transformações possíveis. Então, eu acho que ter essa personalidade é essencial, né? E eu acho que eu sempre dizia, quando eu trabalhava aqui, que o caminho, nosso caminho não é só esse. Por exemplo, a propaganda, para mim, a propaganda não pode se afastar da verdade. E tem um monte de gente que precisa que a verdade seja dita, né? Precisa ouvir a verdade. Mas não precisa, né, vender aquilo que os outros acham que é necessário para colocar um produto desqualificado no mercado. A gente pode produzir uma imagem de algo que melhore a vida de todos e dignifique a nossa.